Poderia sempre o homem, o ser humano, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Olá, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Iniciamos hoje o nosso encontro com uma questão do Livro dos Espíritos, questão 909. Livro dos Espíritos que ontem, 18 de abril de 2021, fez 164 anos e inaugurou a nova era do Espírito junto à coletividade humana. Nos valemos então dessas palavras da questão 909, que pergunta sobre como vencer as más inclinações, se o homem pode fazê-lo, e respondem os espíritos a Kardec: o que falta é vontade. Às vezes, fazendo esforços bem pequenos, consegue-se sim. Então, ontem era 18 de abril, como eu disse, o aniversário do Espiritismo. Estamos de parabéns. 164 anos foi o lançamento do Livro dos Espíritos, o primeiro das obras chamadas básicas, e em forma de perguntas e respostas, e elaboradas essas perguntas por Allan Kardec, professor Rivail, aos espíritos. Hoje falaremos sobre o seguinte assunto: para sentir Deus. Para sentir Deus. Entender Deus é bem diferente de sentir Deus. Sua essência é refletida nos recessos sagrados de nossos corações, através dos sentimentos elevados. Aprender a identificar e a desenvolver nossa luz pessoal é o caminho para essa conexão transcendental. Na nossa consciência estão escritas as leis de Deus e o sentimento é o espelho transparente, no qual estão estampadas as mensagens do Pai na direção do nosso progresso pessoal. Nessa hora de materialismo e perturbação, a humanidade tem sede do divino, anseia por paz e sossego interior. A dor faz o homem se dobrar diante do seu próprio orgulho e o vazio existencial leva-o à mais cruel provação do ato de viver, que é não sentir a vida. O resultado inevitável dessa tragédia espiritual é a depressão, o tédio, a solidão, a sensação de abandono, o ódio, a vingança, a mágoa e a infeliz experiência de se sentir consumido por ter de ser quem não é na vida. Existe uma multidão de almas aflitas na humanidade que pensa Deus, enquanto Deus precisa ser sentido. Deus está em tudo e em todos, mas o movimento de estar nele é uma decisão pessoal e intransferível. A religião de Deus é o amor. O amor vivido e cultuado na
a atitude de espalhar pela vida o perfume da compaixão, da fé e da arte de consolar. Todos queremos Deus. Procuremos o nosso endereço pessoal do Pai pelo amor. E Ele, que nos espera há milênios, vendo o nosso esforço em encontrá-lo, se expressará em sua sabedoria e bondade. Para sentir Deus. Esquecemos o ser humano, esquecemos o endereço de Deus. Emmanuel tem uma frase, entre tantas outras luminosas, que diz que o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Religião é uma palavra que lembra religar. Pessoas que acreditam na reencarnação, mas não agem como se fossem reencarnantes e serão reencarnados mais algum dia. Porque há atrás disso tudo uma espécie de glamour, de charme, e não agem de acordo com as convicções que dizem esposar. É chique acreditar em outras vidas, em extraterrestres e tudo mais. Acham muito chique, bonito, mas as pessoas não agem da forma como se algum dia, fazendo hoje o mal, a gente pudesse retornar para reavaliar as situações que deixou pendente. Quando nós reencarnamos, Deus, por analogia, podemos dizer, Deus nos acolhe em seus braços e nos beija, dando-nos o beijo de Deus, que é o esquecimento, o véu bendito do esquecimento do que fomos e do que fizemos em outros momentos na nossa trajetória. Porque se fosse para nos lembrar, chegaríamos já com essas informações embarcadas, e alguns têm lampejos de acordo com a sua percepção espiritual, desses momentos, alguns de amor, mas quase sempre de crueldade, porque as mãos do ser humano estão ainda marcadas pelo sangue da revolta, dos crimes, das guerras e de tudo mais que envergonha o ser humano. Mas dá a ele também, por outro lado, uma dimensão da bondade de Deus que nos beija, entre aspas, ao renascermos, dizendo: vai, meu filho, vai para mais esta jornada, e eu te abençoo com o esquecimento. É comum encontrarmos pessoas sequiosas em saberem quem foram em outras vidas. Até hoje, a quem foi revelado, eu só vi faraó, rei, rainha, imperador. Nunca vi um plantador de batatas no interior, reencarnado. Sempre algo muito espetacular, quase sempre para ganhar clientes. E não falo aqui de casas espíritas, muito pelo contrário.
casas espíritas têm a maior seriedade em falar essas coisas quando são reveladas. Como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Nesses casos é assim, toca de lá para cá. Quando julgarem, por algum motivo que até nos escapa às vezes, julgarem interessante, construtivo que a pessoa saiba, eles dirão. Nós temos no sentir Deus, um Deus de várias caras. E Jesus, para alguns, é um Deus punitivo, para outros é um Deus premiador, para outros ainda é um Deus que só atende pedido. As pessoas nas preces só fazem pedido, não agradecem o que já têm. E dá a impressão a gente que o Deus, para quem assim faz, é um Deus que está atrás de um balcão resolvendo problemas das pessoas. A maioria, para não dizer todos, causados pelas próprias criaturas, agora, nessa vida. E, claro, trazendo no seu inconsciente reformulações necessárias para o seu engrandecimento pessoal, quando a gente se defronta com a natureza ainda instintiva que temos nesses breves momentos que temos de história humana sobre a Terra. Jesus nos dá uma mensagem: Deus é Pai, não é juiz. Então vejam, Jesus nos mostra um pai e não um juiz. O pai quer o melhor para os seus filhos. E Deus quer o melhor para nós. Mas há pessoas que têm medo de Deus. Aí há um conflito que gera muitas vezes padecimentos. Como é que eu vou amar a quem eu temo? Se eu tenho medo de alguém, como é que eu vou amar essa pessoa? Isso às vezes se traz também para o grupo familiar. Como vou amar meu pai, honrar meu pai e minha mãe, se tenho medo deles? Hoje a nova geração já superou isso. Mas não era sempre assim. Como nos aproximar de Deus? As alegrias e as dores dependem do caminho que nós seguirmos. Ou seja, da qualidade das nossas escolhas. Para sentir Deus ou não, eu posso abençoar situações e pessoas, como também posso amaldiçoar pessoas e situações que me ocorrem na vida. Para sentir Deus, sejamos gratos, valorizar o que temos, família, amizades, os bens materiais, a mediunidade, a sensibilidade de poder auxiliar pessoas, até as dificuldades pelas quais nós passamos, devemos agradecer, porque são fontes. Talvez não tenhamos o alcance para entender de pronto, mas são fontes de engrandecimento e de progresso pessoal. Gratidão pelo que temos e pelo que somos. Para sentir Deus, antes de pedirmos a Ele mais coisas, mais isso e mais aquilo, não esqueçamos tudo o que temos, inclusive o nosso próprio corpo físico. São empréstimos que Deus nos faculta para nós atravessarmos essa jornada e termos a convicção de que um dia a nossa consciência, que é onde está a lei de Deus,
vai nos cobrar. O que fizemos com esse patrimônio? O que fizemos com os talentos que Deus nos deu? A receita para chegar a sentir Deus, Jesus nos dá e é muito simples. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E ainda complementa o Mestre Divino: nesses mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus ainda diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Os estragos que o ódio e o ressentimento fazem na nossa vida são muito grandes. Odiar, segundo os mentores, odiar e cultivar a mágoa é marcar encontro no futuro. Se nós temos mágoa de alguém, as nossas vibrações têm a mesma sintonia e nós haveremos de nos encontrar de novo futuramente pelos laços de família, de parentesco, algum dia, de proximidade de alguma forma. E Jesus nos adverte: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E é claro que Jesus aqui não falava dos adversários físicos, inimigos físicos. Falava daqueles adversários que são os maiores que temos que enfrentar, que são as nossas limitações humanas. O que tenho feito com os talentos que Deus me deu? Que meu pai, minha mãe, biológico ou os que me criaram, me deram? O que eu tenho feito sabendo que a qualquer momento eu posso regressar para a pátria espiritual, deixando tudo o que acho que tenho aqui, levando aquilo que sou? Justiça e misericórdia são as benesses que Deus nos faz através da prova, expiação e da missão. Em outro momento, comentaremos mais aprofundadamente isso. Estamos mergulhados em Deus e Deus está em nós. Precisamos acessar o endereço de Deus, desenvolvendo as virtudes. No Salmo 139, Davi, que praticamente é o autor de todo o livro dos Salmos, no mínimo 80% a 85% dos Salmos são dele, escreve: Senhor, eu sei que me sondas e me conheces. E temos aí, através disso, um intercâmbio contínuo entre a espiritualidade e um mundo chamado mundo físico. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá algum critério de felicidade para todos os homens? Ou seja, qual o sinal, qual o caminho que eu posso permear para chegar à felicidade, ou aquilo que o ser humano conhece como felicidade, que aliás é uma força que irresistivelmente nós perseguimos? Resposta dos espíritos: para a vida material é a posse necessária, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Vou repetir.
Haverá algum critério de felicidade para todos os homens? Resposta: para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Que todos nós saibamos como sentir Deus. Temos um caminho que é a verdade e a vida, que é o Mestre. Foi um médium de Deus. Ele falava em nome de Deus. Temos um caminho. Quando ele diz que brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Um dia fareis muito mais do que eu faço, numa clara alusão a que as mãos que temos, a mente que temos pode ser elevada, muito elevada e a serviço do coletivo para melhorar esse mundo de tanta dor e abandono. Que haja muita luz nos caminhos de todos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Muito obrigado pelo apoio, pelos que se inscreveram no canal. Luz e paz. Namastê. Até a próxima. Obrigado por tudo.